Fala, torcedor vascaíno, o Vasco tem um acordo encaminhado com o atacante uruguaio Brian Rodrigues, que joga no América do México. E a novela Pablo Verrete finalmente teve um final, e o final foi feliz. O Pablo Verrete renovou seu contrato com o Vasco da Gama até o final de 2026. E a promessa do Vasco, a joia, o lateral esquerdo Leandrinho, foi emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Se você não me conhece, está chegando agora, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Eu pedi para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos bater a meta nesse vídeo de 25 likes. Tamo junto? Então é isso. Agora vamos para as informações importantes para a gente falar nesse vídeo. A primeira informação é sobre o atacante uruguaio Brian Rodrigues, essa novela que não acaba nunca, né, do atacante uruguaio. Segundo o estagiário do Vasco e o NTCast, falta pouco. O Vasco já tem um acordo encaminhado com o Brian Rodrigues. O atacante já acenou positivamente para vestir a camisa do Gigante da Colina em 2025. Falta o CRVG, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, se acertar com o América do México para a transferência ser concluída. Então vamos lá. O Vasco já tem um acordo com o atacante uruguaio Brian Rodrigues. Já está tudo acertado com o atacante. Agora falta o Vasco terminar a negociação com o América do México, que é o mais difícil, vamos se dizer, né? A gente leu no vídeo de ontem sobre a matéria de que o Vasco buscava oferecer alguns jogadores, como o Juan Esforza, como o Maxime Domingues, como o próprio Jean Davis, que já jogou no Campeonato Mexicano e jogou muito bem no Toluca, só que a gente acabou lendo uma outra matéria que, no final de tudo, o América do México não aceita esse negócio. E aí o Vasco está oferecendo um dinheiro muito alto, o Vasco tem um dinheiro reservado para investimentos, para investir em jogadores, etc. Se você for lembrar, o Vasco contratou aí 5 jogadores, vamos dizer, Fusato, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e o Tietê. 5 jogadores. E os 5 jogadores vieram de graça, né? Então o Vasco não gastou nenhum dinheiro ainda nessa janela de transferência. Então o Vasco tem um dinheiro, querendo ou não, para contratar algum jogador. E se a gente for parar a pensar no nosso elenco, a gente perdeu o Emerson Rodrigues, a gente tem um Jean David que, cara, me desculpa, mas é um a menos. A gente tem ali o Maxime Domingues, que entrou muito mal no último jogo contra a Portuguesa e para mim não é um excelente jogador, não é um jogador para ser titular no Vasco da Gama, na minha opinião. A gente tem o Adson e o David. Só que ambos os jogadores estão machucados. O David volta só no meio da temporada de 2025. O Adson, ele volta por agora, a previsão seria março, só que acabou que tá atrasando, teve algum problema e etc. E aí vai demorar um pouquinho a voltar o atacante Adson. E claro, se ele voltar também vai ter aquele negócio de preparação e etc, né? Aquela fase chata que o jogador vai se adaptar e etc. Enfim, são 2 jogadores que são importantes no nosso elenco, só que a gente não tem nas nossas mãos. E começou o Campeonato Carioca já, a gente não tem nenhum atacante para ser titular. E aí a gente falou no vídeo passado sobre a situação do Rony, a gente tá falando também sobre essa situação do Brian Rodrigues, que são ambos jogadores, se chegasse no Vasco, ia melhorar muito o nosso elenco, né, sem dúvida nenhuma. Você ter ali um Felipe Coutinho como camisa 10, né? Ele é camisa 11, mas joga como camisa 10, bastrando ali no meio campo. Tem um Dimitri Payet no banco de reservas, caso precise. Você tem um Brian Rodrigues numa ponta, um Rony na outra, um centroavante, que é o Pablo Verrete, que você consegue colocar qualquer bola e aí ele cabeceia de qualquer maneira, faz o gol, que é um excelente atacante, excelente centroavante com o Pablo Verrete, é muito importante, né? Então é importante falar sobre essa situação. Aí o Vasco precisa contratar pontos. Isso não tem nem discussão. O torcedor vascaíno quer ponta, né? E a gente precisa desses pontos aí que cheguem logo. E aí tá ali, entre aspas, se os clubes se acertarem, o acordo vai sair. Fecha aspas, afirmou o staff do jogador para o nosso veículo, tá? Então é importante que o staff do jogador falou com o NTCast, né, na torcida vascaína. O atleta quer jogar no Vasco e o América do México já está ciente disto. Então o jogador quer jogar no Vasco da Gama, ele quer jogar no Brasil. Porque o Brasil, obviamente, traz mais visibilidade ao futebol europeu do que um campeonato mexicano, né? Isso é lógico. A vontade do atleta pode acabar fazendo diferença no final das contas. Então, essa informação foi dada aí pela NTCast sobre essa situação do atacante Brian Rodrigues, né? Que é importante falar sobre essa situação. É um jogador aí que o América do México queria no seu elenco, né? Quer que ele permaneça. Só que o jogador quer vir para o Brasil. Quer jogar no Brasil, traz uma visibilidade maior do que no México, isso é lógico, né? Isso é algo ali que não tem nem discussão.
e o jogador quer jogar no futebol brasileiro. Então é um ponto importante, jogador jovem de 24 anos, que tem estatísticas muito boas no campeonato mexicano, que não é um campeonato ruim. Então é um jogador que chegaria para o Vasco ali, se chegasse, seria titular, obviamente, né? Ainda mais visando que o Vasco não tem ponte. O Vasco hoje joga no 4-3-3. Por que o Vasco joga no 4-3-3? Porque o Vasco não tem pontos. E aí o Vasco fecha ali o meio campo com o Tietê, Paulinho e o Jair, e aí no mais pra frente o Felipe Coutinho, né? Então é algo ali importante, né? 4-3-3 não, perdão, 4-4-2. O Vasco fecha ali o meio campo com o Tietê, o Jair, Paulinho e o Felipe Coutinho. E aí no ataque ele tem o Alex Teixeira e o Pablo Verrete, né? Porque a gente não tem pontos. A gente antes colocava com o Rafael Paiva 2 pontas que era improvisado. O Leandrinho, Pumita, às vezes entrava o Ryan, às vezes ia Maxime Domingues, Jean Davis, testava diversos jogadores. Só que nenhum dava certo, né? Nada fluía com esses jogadores. E aí o Rafael Paiva foi demitido, o Felipe veio e colocou um 4-4-2 que o Vasco virou um outro time, né? Porque o Vasco, se você não tem pontas, você coloca e preenche o meio campo, né? E você preencheu o meio campo igual o Vasco preencheu, ficou excelente, ficou um time muito melhor, né? Enfim, é algo importante pra gente falar, só que é necessário, é urgente a gente contratar atacante, a gente não tem atacante, a gente não tem uma sombra pro Verrete, então se o Verrete, se Deus quiser, não vai acontecer dele se machucar, não tem outro atacante que entre. Você vai falar o Ryan, é o Ryan, mas o Ryan, torcedor vascaíno entra, ele entra em campo, o Ryan, torcedor, ele faz alguma besteira, porque é um jogador jovem, de 18 anos, então ele vai errar, né? É normal ele errar, porque ele tá melhorando cada vez mais, etc, se adaptando ao futebol profissional, ele vai errar, só que o torcedor Vasco não tem paciência. Então não dá para você garantir o Ryan como uma sombra do Verrete, né? Então o Vasco precisa contratar essa sombra e precisa contratar atacante de lado. E o Vasco até agora não contratou ninguém. Beleza? Outra informação aqui agora é sobre o Pablo Verrete, já que a gente está falando sobre ele, contrato assinado, tá? O Pablo Verrete já tinha um acordo verbal com o Vasco e assinou na segunda-feira, no dia de ontem, seu novo vínculo com o Gigante da Colina. O novo contrato vai até o final de 2026, com melhoria salarial e metas estabelecidas. Agora oficial, o Pirata fica no Cruz Maltino, então tá aí informação dada aí pelo Lucas Pedrosa e o estagiário do Vasco colocou na sua página, nas suas redes sociais. Algo muito importante, né? Porque o Verrete é um excelente atacante, um excelente centroavante, um atacante que a gente não acha tão fácil no futebol brasileiro, né? O Flamengo aí que tem dinheiro pra caramba, contratou um Juninho que jogava lá no Karabag, algo assim, né? A gente não conhece. Então é um jogador ali que é desconhecido, o torcedor, o flamenguista também não conhece, enfim. O Vasco tem essa mania de pegar uns bons atacantes, né? O Vasco contratou o Germancano que ninguém conhecia, o Germancano fez o que fez, né? Tanto no Vasco que mais no Fluminense. Contratou agora o Verrete fez o que fez também. Então o Vasco tem essa mania de contratar alguns bons atacantes, né? De olhar o mercado sul-americano mesmo e achar alguns jogadores baratos e vir e dar certo, né? O Vasco tem essa mania de achar, tem essa facilidade, vamos dizer. Né? E o Verrete foi um deles, foi um achado que, cara, sem dúvida nenhuma, o Verrete é um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, se não o melhor, tá? Então é isso. O Pedro era o melhor, só que na minha opinião, né? Só que aí, como o Pedro machucou, acho que o Verrete hoje é o principal atacante que tem no Brasil, tá? Posso estar falando até besteira, não tô lembrando o outro. Mas o Verrete tá entre o top 3 aí, top 5 de melhores centroavantes do Brasil. Então tá aí, o Pablo Verrete vai receber cerca de 760 mil reais fixos de salário, tá? Só salário, no seu novo vínculo com o Vasco. O valor pode aumentar com os bônus caso ele seja artilheiro de algum campeonato ou o Cruz Maltino conquiste um título durante o contrato. Essa informação foi dada pelo Bruno Mori e também pelo Tébaro Schmidt. Então é algo importante, né? Tava saindo informações de que o Verrete pedia 1 milhão de salário e não sei o que, né? É um salário muito alto, o Verrete recebia cerca de 590 mil reais. É um salário que, pô, sem dúvida nenhuma, é um salário muito alto, só que é um jogador que é bastante importante no nosso elenco, é um capitão, é um cara que faz gol quando a gente precisa, então é um cara muito importante e merecia sim um aumento, né? E um aumento para 760 mil reais, que é 800 mil reais praticamente, tá de bom tamanho na minha opinião, né? E aí tem suas metas ali, caso ele seja artilheiro, que é algo importante e merecido também, né? Ele ganhar um bônus ali do Vasco, conquiste um título com o Vasco da Gama, então, pô, é algo ali, metas ali que são bem possíveis, né? Então, que são bem realistas mesmo, né? Então, se acontecer, é bastante merecido. Ele ser artilheiro,
ou ele conquistar algum título com o Vasco da Gama. É algo importante e ele vai receber um aumento nesse salário dele, que é um jogador muito importante, querendo ou não. Outra informação aqui agora é sobre o lateral esquerdo, Leandrinho. O Vasco acertou a saída por empréstimo do Leandrinho para o Al-Shabaab, tá, da Arábia Saudita. Essa informação foi dada pelo Atenção Vascaínos. O vínculo não estipula passe fixado ao seu último término, logo o jogador retorna ao Gigante da Colina no final do contrato. Ficou combinado o pagamento de R$475 mil dólares pelo empréstimo e o perdão de 50% da dívida por Paulinho. O Vasco contratou o Paulinho do Al-Shabaab da Arábia Saudita, para quem não sabe. Então a metade da dívida já foi paga, né? Já foi um perdão, por exemplo. O Al-Shabaab perdoou o Vasco não vai precisar pagar. Vai precisar pagar só os outros 50%. E aí tá aí, que é a dívida cerca de R$375 mil no ato de assinatura do contrato. Em setembro, o Vasco terá que pagar a outra metade da dívida pelo meia Paulinho. Então, algo importante pra gente saber, né? Sobre o lateral esquerdo, Leandrinho. Então, cara, se você for parar pra ver e pra analisar, já que o Vasco aí emprestou o Leandrinho pra Arábia Saudita, e seja pra quem foi, o Vasco não vai vender o Lucas Piton ou vai emprestar ele. Creio eu, pelo menos. Se emprestar, vai ser um erro, né? E se vender, etc., só se for um preço só astronômico mesmo, aí beleza, né? Dá pra entender. Mas se não for nada disso, cara, pra mim é um erro, né? Porque você empresta um lateral que é promissor, na minha opinião, que é o Leandrinho, e você não contrata ninguém. Vai ter que buscar outro jogador, se for vender o Lucas Piton ou o Leandrinho. Né? Então é mais ou menos isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aí que é muito importante, ajuda pra caramba no nosso canal e também no nosso conteúdo. Valeu? Tamo junto, gente. Abração, fiquem todos com Deus. Amanhã tem vídeo de novo às 7 horas da manhã pra vocês. Abraço, tamo junto. Fiquem todos com Deus.